Vou te mostrar agora algo muito importante no seu pronto-socorro. Como é que você vai fazer a cardioversão elétrica do seu paciente? A primeira coisa é você saber o que é cardioversão, o que é desfibrilação, tá? Cardioverter o paciente é quando você vai fazer um choque sincronizado. Então, a carga, de eletricidade que você vai colocar, ela vai cair em cima do seu QRS. Isso é extremamente importante nas arritmias que têm pulso, tá? Isso evita que haja uma degeneração por uma fibrilação ventricular por parada cardíaca. Então, nas taquicardias supraventriculares, na taquicardia ventricular monomórfica, você vai cardioverter o seu paciente. Em geral tem pulso, você vai cardioverter. Em geral, mais ou menos assim, tá? A desfibrilação não, você vai dar um choque independente do lugar, é o paciente que já está degenerado, já é uma taquicardia polimórfica, uma taquicardia sem pulso, ou uma TV sem pulso, ou paciente parada cardíaca, obviamente, TV sem pulso, uma fibrilação ventricular, tá? Então, isso é extremamente importante. Se você desfibrilar o seu paciente aqui com pulso, onde você deveria cardioverter, talvez você degenere ele para uma fibrilação ventricular. Então, não faça isso e presta bastante atenção. Vamos falar sobre a cardioversão elétrica, então, que é um choque sincronizado. Quando que a gente usa, nas taquiarritmias instáveis. Então, você vai lembrar que o que é uma taquiarritmia instável são os 5 Ds. É o paciente com diminuição da PA, hipotenso, dispneia, geralmente edema agudo de pulmão, dor torácica, o paciente em síndrome coronariana aguda, diminuição da consciência, o paciente rebaixamento do nível de consciência, o paciente que vem tendo síncope por conta dessa, ou teve uma síncope por conta dessa arritmia. Ou então, alguma taquiarritmia que você precisa cardioverter, por exemplo, FA e flutter, para controlar o ritmo, tá? Então, a gente pode fazer isso também. São arritmias por reentrada. Algumas arritmias não adianta muito você tentar cardioverter para reverter o ritmo, porque elas não vão cardioverter, que são as arritmias por um outro mecanismo fisiopatológico de arritmia, que são ritmos automáticos. Principalmente taquicardia juncional, a própria taquicardia sinusal, não faz sentido você cardioverter para voltar no próprio ritmo sinusal, e taquicardia atrial dificilmente você vai conseguir cardioverter, certo? Bom, o que a gente vai precisar? De um aparelho, tá? E qual aparelho eu vou usar para fazer essa cardioversão? Então, a gente tem aparelhos mais novos assim, não tão novos assim, mas o que geralmente a gente tem são os aparelhos bifásicos, você vai dar uma menor carga de choque, e os monofásicos. Independente, você precisa saber qual é o aparelho que você tem. Você está trabalhando numa sala de emergência, você precisa saber qual é o aparelho, onde é que está esse aparelho, se está funcionando, Então é super importante isso, obviamente, na hora que você for precisar usar. E qual a carga que você vai dar na taquiarritmia? Eu vou dar uma tabelona aqui, como eu sempre coloco para você bater o print. Então dá uma olhada ali, você vai bater o print dessa tela, vai deixar no seu celular para você saber qual é a carga que você vai usar, se o seu aparelho for monofásico, se o aparelho for bifásico. Só queria mostrar, se o aparelho for monofásico, vai ser uma carga sempre maior. E o segundo choque, quando esse paciente não sai da taquiarritmia, a carga ela é um pouco maior. Mas também, como eu sempre faço para vocês, existe uma dica do Aprimoramed muito mais fácil do que ficar decorando esses choques. Taquiarritmias como taque ventricular, fibrilação atrial ou taque supra, geralmente você começa com 100 joules, isso se for bifásico, que é o que geralmente a gente tem, tá? E vai subindo, 100 joules não deu, 150, 200 joules. O flutter é diferente, o flutter ele é muito sensível à eletricidade, então você pode começar com 50 joules e vai subindo de 50 a 50, tá? No resto, 100, do flutter você pode começar com 50, essa é a dica para você no seu bifásico, tá? Veja, se você tiver distúrbios eletrolíticos, potássio, hipocalemia e hipomagnesemia são coisas muito ruins para arritmia, tá? Além disso, de poder até desencadear a arritmia, elas diminuem a eficácia do choque, tá? O uso de digitálicos também diminui a eficácia do choque, hipóxia também diminui a eficácia do choque. Agora, existem situações que melhoram a eficácia do choque, principalmente o uso de antiarrítmicos. Então, pode acontecer que se no seu primeiro choque não der certo, você faz uma dose de amiodarona e isso no próximo choque provavelmente vai melhorar, tá? Então, o uso de antiarrítmicos acaba aumentando a eficiência em choques refratários. Essa é uma boa dica para você. Como que eu vou cardioverter então? Eu tenho um protocolo aí conhecido, um protocolo chamado de Osasco, tá?
O protocolo Osasco, que você encontra aí uma série de referências, é basicamente o seguinte, é um mnemônico. Você vai orientar o paciente, vai fazer a sedação, vai garantir a via aérea dele, vai sincronizar, cardioverter e observar. Vamos cada um desses para a gente ver como é que funciona. O que é orientar o paciente? Primeiro, onde você vai orientar? Dentro da sala de emergência, tá? Então, geralmente era um ataque à arritmia instável. E aí você vai falar que o paciente está com um ataque à arritmia, você vai explicar para ele, se ele não tiver ali com alteração da consciência, e vai explicar que você vai cardioverter, que você vai fazer o choque nesse paciente, tá? E você vai fazer o choque usando uma sedação. Tá? Veja que você vai dar um choque no paciente, você vai dar uma carga elétrica, então isso realmente dói, é um desconforto, então você precisa fazer uma sedação leve, uma pseudoanalgesia leve, tá? Cuidado, tá? Eu coloquei aqui uma dicasinha também para você dar um print, para você guardar a dica ali das doses. Não é dose de intubar, você não vai intubar o seu paciente se tudo correr bem, tá? A ideia é que você faça a sedação e depois você reverta isso. E o paciente tem que ter um drive ventilatório para você não precisar intubar. Então você não vai fazer uma dose muito agressiva, tá? Vamos puxar um por um aqui para as dicas para a gente entender. Por exemplo, o midazolam. Como é que você vai fazer? Tem ampola, você vai pegar uma ampolinha pequena ali de 5 mg por ml, tá? Essa ampola tem 3 ml. Então você vai pegar 3 ml que tem 15 mg e você vai colocar numa seringa de 20 em 12 ml de soro. Então você vai ter 15 ml, 12 de soro e 3 de midazolam. Então em 15 ml você vai ter 15 mg, ou seja, você vai ter 1 mg por ml, tá? O que é a dica para você? Você vai fazer 2 a 3 ml, 2 a 3 miligramas, e você pode ir repicando a cada 2, 3 miligramas, 2, 3 ml. Tem um início de ação muito rápido, então você faz, espera uns 20, 30 segundos, vê se ele não sedou direito, você faz mais um pouquinho, e assim você consegue ter mais tranquilidade na hora de fazer isso. É lógico, se esse paciente estiver muito hipotenso, instável, talvez isso não seja a melhor droga. Eu vou te mostrar que o etomidato talvez seja melhor nesse caso, tá? Bom, eu sempre gosto de deixar o flumazenil, que é o reversor dos benzodiazepínicos, aspirado. Por quê? O paciente rebaixou, está piorando, você faz o flumazenil e faz a reversão, tá? A grande ponto ali de cuidado do flumazenil é que ele diminui o limiar convulsivo, tá? Então, pacientes com histórico epiléptico ou com lesão em sistema nervoso central, talvez não seja o mais adequado. Mas você deixa aí quanto? Uma ampola, tá? Uma ampola faz uma reversão boa. Fentanil. Fentanil você não vai usar sozinho porque ele é mais, ele é um opioide, né? Então ele não tem uma ação sedativa muito importante, é mais uma sedação analgésica. Você pode fazer, como você vai dar o choque, vai dar a dor, você faz uma sedação, você pode fazer uma dose de fentanil associada. A dica para você, tá? 1 ml de fentanil tem 50 microgramas, faz 25 microgramas, faz meio ml de fentanil. Se o paciente tem ali 70 quilos ou mais, faz 1 ml. Então, uma dica prática para você fazer. Um exemplo, pega lá 1 ml de um paciente de 70, 80 quilos, 1 ml de fentanil, 3 miligramas de midazolam e ver como que esse paciente reage para você poder. Se ele tiver uma sedação, ele está ainda com drive ventilatório legal, mas ele não está reativo, ele não está se mexendo muito, você vê como está uma sedação legal, aí já está bem mais que suficiente. O etomidato ele é interessante pela estabilidade do sistema cardiovascular. Então, um paciente mais chocado, hipotenso, você pode usar etomidato. A dica aqui para você é o seguinte, tá? A ampola, ela tem 20 miligramas, tá? A dica, né, pelo peso calculado ali, no peso de 60, 100 quilos, você vai fazer mais ou menos 3 a 5 ml. Tá quase que meia ampola, tá? Então, o paciente ali, um pouquinho, peso mais próximo de 100 quilos, você vai fazer meia ampola desse paciente e evita que esse paciente rebaixe bastante, tá? A ideia é que você não vai entubar esse paciente, você vai fazer uma sedação leve. E você pode usar Propofol, tá? Se você tiver realmente uma mão maior para isso, uma excelente medicação sedativa. Você vai tentar evitar, se esse paciente estiver em choque, né, se tiver disfunção ventricular, pega a ampolinha pura e você vai fazer puro. A dica, mais ou menos aqui, é 1 ml para cada 20 quilos de peso, tá? Então tem 60 quilos, faz 3 ml. Tem 80 quilos, faz 4 ml. Faz entre 3 e 4 ml, tá? E você pode ir fazendo 1 a 2 ml adicionais. Esse paciente já tem um início de ação ali em alguns segundos, 20 a 30 segundos, tá? Esse já tem o início de ação do Propofol. Depois ele demora uns 3, 4 minutos para realmente o paciente acordar de vez. Então uma boa medicação aí sedativa, certo?
Bom, você sedou o paciente. Então, esse paciente ele tem drive ventilatório, mas ele não está conversando com você, ele não está respondendo tanto, ele não está se mexendo. Então, é uma sedação leve, com um drive ventilatório bom, oxigenando bem, tá? Você vai manter esse paciente, até antes de sedar, obviamente, né? Você vai manter uma boa via aérea. Então, assim, esse paciente vai estar sedado, ele precisa estar respirando. Qual que é a dica que eu dou para você? Então, você vai fazer essa sedação, deixa no ambu, você não vai ambusar o seu paciente, porque ele tem drive ventilatório. Deixa o oxigênio a 100%, é algo transitório que você vai fazer, coloca ali no seu paciente o oxigênio a 100% e deixa ele ventilando 100%. Vai ser alguns poucos minutos, vai ser ali na hora de você cardioverter, tá? Vai ficar vigilando a vigilância na saturação de O2, esse paciente não pode desaturar, e quando você for cardioverter, eu vou comentar de novo, mas para você não esquecer, tira o oxigênio para você poder cardioverter para evitar qualquer tipo de risco, certo? Extremamente importante, você vai sincronizar esse choque. Como é que eu vou sincronizar esse choque? Depende do seu aparelho. Antes de você começar todo o processo, já procura onde é o botão de sincronizar. Geralmente está escrito sync com Y, com I, depende aí do aparelho que está escrito, tá? Então você procura, esse aparelho aqui é até um aparelho mais comum que a gente tem na emergência, tá? Então você procura o local onde está escrito o botão sync. Alguns aparelhos está aqui na tela, o botãozinho do lado. Procura no seu aparelho esse botão para você cardioverter. Como é que você vai fazer isso? Você vai posicionar as pás do seu paciente, tá? Em geral, você vai posicionar as pás dessa forma. Você vai colocar uma pá na região apical e uma pá na região aqui infraclavicular à direita, certo? Colocou a pá desse paciente, você vai... Lembra, o paciente está com oxigênio, o paciente está bem sedadinho, colocou a pá. Pede para todo mundo se afastar, aperta o botão de sincronização, retira o oxigênio, carrega o choque, carregou o choque, afastou, tirou o oxigênio, aí você vai fazer uma pressão sobre o peito do seu paciente, fala aí uma pressão de 10 quilos, é realmente apertar um pouco a pá em cima, não é só encostar a pá e aí você faz o choque, tá? A cardioversão. Tem o botãozinho na pá, mas ou alguém está ajudando você, tem o botão de choque, mas tem um botãozinho de choque em todas as pás. E o que é observar? Você fez o choque, mantém a pá no seu paciente, esse paciente tem que estar monitorizado, mas você também mantém a pá, primeiro, porque ele pode degenerar para uma fibrilação ventricular, mas também você vai gravar aí se está associado a pá, o eletro, né, ou está o eletro ali, o ideal é um eletro de 12 derivações depois, mas para você ver se de fato reverteu, tá? Então esse observar passa para você avaliar a reversão do ritmo ou no monitor, então lembra que esse paciente tem que estar monitorizado. Para que você faça o choque, você vai ter que ter a monitorização do aparelho, são 3 eletrodozinhos. Ideal também, se possível, ele ter a monitorização em outro aparelho, tá? E ele pode estar monitorizado pela pá, mas ele precisa da monitorização do aparelho. Independente disso, você vai fazer o eletro de 12 derivações, se você acha que reverteu, para ter certeza qual que é o ritmo de base desse paciente. Vai avaliar a hemodinâmica desse paciente. Será que depois do choque ou depois da sedação, a pressão caiu, ele chocou? Então vai avaliar a hemodinâmica. E aí você vai avaliar o nível de consciência, então você tenta acordar o paciente. Quando você usa midazolam, é ideal, você pode até fazer o flumazenil. Mas em geral, como é uma sedação leve, até se você usou o propofol, por exemplo, etomidato, 3, 4 minutos depois você vai chamando o paciente, ele vai acordando, tá? Reverter a sedação, no caso, se você for usar o midazolam. Se degenerar para fibrilação ventricular, tá? Ou uma parada cardíaca, um ataque ventricular sem pulso, você vai estar com a pá ali em cima, não é cardioverter. Lembra que a parada cardíaca é desfibrilação. Então é super importante que você lembre dessa situação. E o que é a desfibrilação? Como é que eu faço? A desfibrilação nada mais é que você vai dar um choque independente do momento. Desfibrilação é carga máxima. Bifásico é 200 joules, monofásico 360 joules. Parada cardíaca, pensa assim, tá? TV sem pulso ou TV polimórfica, o paciente basicamente também vai estar em parada cardíaca ou fibrilação ventricular. É um choque não sincronizado. Continua seguindo aí as nossas aulas para você não cair em pegadinha no seu pronto-socorro. Um abraço!